Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai explorar uma ferramenta chamada Grammarly, que ela foi pensada, né, ela é utilizada para auxiliar na escrita, correção, elaboração de textos em inglês. Então, em muitos momentos da nossa vida acadêmica, a gente vai precisar escrever textos em inglês, seja ele um abstract para algum artigo, para a sua dissertação, enfim, ou porque você realmente vai escrever um texto maior em inglês, independente do que seja. Então, o Grammarly ele ajuda demais na escrita, na correção de gramática. Também vou explorar a diferença entre a versão gratuita e a versão paga. O que tem tanto a mais na versão paga, se vale a pena. A questão de valer a pena ou não vai depender muito por exemplo, de fatores como a frequência que você usa, qual o seu objetivo ali com o Grammarly, se você quer reestruturar realmente todo o texto, ou se você quer fazer só pequenas correções. Então, isso acaba sendo algo mais pessoal mesmo. Mas vamos explorar hoje essa ferramenta que é incrível e que ajuda demais a gente aí no nosso percurso. Então, gente, vamos começar do básico sempre, né? Entrei no site do Grammarly, como é que eu uso, como é que eu acesso, como é que esse negócio funciona. Então, o site do Grammarly é bem simples, é o grammarly.com. Você também pode pesquisar no Google. Normalmente, o primeiro link já é o link que vai direcionar para o site. Então, essa é a página inicial do Grammarly. E para a gente acessar, a gente pode apertar aqui, que seria Get Grammarly, que seria acessar o Grammarly de forma gratuita, it's free. Ou a gente pode fazer o login com o Google, com o Gmail, né, com a sua conta do Google. Eu normalmente sempre faço o login com a conta do Google porque é menos uma senha, menos um e-mail, menos uma conta que eu tenho que decorar. Mas você também pode fazer normal. Então, se você quiser realmente criar uma conta nova, então você coloca aqui seu e-mail e cria sua conta. Você também pode fazer o login com a conta do Google, com seu Facebook e também com o seu login da Apple, caso você tenha. E também, se você já tiver uma conta, você vem aqui em Eu Já Tenho uma Conta e faz o seu login. Que no caso, se você tiver feito login com o Gmail, Facebook ou com o sua conta da Apple, você aperta aqui. Então, simples, super parecido com outros sites, e aí vai depender das suas informações, como que você quer o seu acesso e tal. Então, faz o acesso que a gente vai agora explorar o Grammarly. Então, gente, eu fiz aqui o login. Essa conta eu não tinha ainda criado, não tinha utilizado. Então, vai ser a mesma coisa que vocês vão ver no primeiro acesso. Então, você vai poder personalizar, fazer algumas configurações para sua conta. Então, você começa informando para que é a sua escrita. Ela é voltada para quê, principalmente? É para escola, é para trabalho, é para outros projetos? Então, você vai selecionar aqui. Eu vou colocar outros projetos. Sobre o que são esses outros projetos? Então, você vai aí selecionar, né? Tipo, é uma escrita profissional, é algo da comunidade, enfim, gente, vocês aí vão, é hobby, enfim, vocês vão aí escolhendo, vocês podem também pular, né? Caso não querer entrar em muitos detalhes, também não precisa. E aí, ele vai oferecer para você instalar o Grammarly no Windows. Por que é legal instalar o Grammarly no Windows? Porque ele vai ficar ali disponível no seu computador e ele vai conseguir se linkar com vários programas. Então, você vai conseguir fazer as correções dos textos em inglês também em outros programas, como, por exemplo, o Word, certo? Aqui, descendo um pouco a página, ele vai falar quais são os programas que ele consegue se linkar na versão do Windows e também a versão da extensão.
que a gente utiliza dentro do Google. Também tem para outros navegadores, como, por exemplo, o Edge, o Firefox e também o Safari. Então, por exemplo, algumas coisas você só vai conseguir utilizar com o Grammarly para o Windows, como, por exemplo, se você quiser correções no Word, no seu e-mail, no PowerPoint, no Teams, no Slack, no WhatsApp também. Mas tem outras coisas que você vai conseguir fazer com a extensão, como, por exemplo, o Gmail, Google Docs, redes sociais também só com o Windows. Então, você vê o que é interessante para você baixar, instalar. Eu tenho os dois, porque eu uso em tudo e mais um pouco sempre que eu preciso. E como também é gratuito também baixar essa extensão, baixar esse programa, então também eu recomendo demais vocês baixarem para ter uma experiência mais completa. Depois de ter instalado a extensão ou o programa, dependendo aí do seu interesse, depois eu dou uma explorada também nesses pontos. A gente vai abrir o Grammarly. Então, ele vai trazer aqui um documento inicial e ele vai dizer o que você consegue fazer. Por exemplo, ele vai corrigir a escrita, por exemplo, essa palavra aqui está escrita errada. Então, aqui do lado vai estar a sugestão de correção e a forma correta que o Grammarly julga ou que ele orienta que você escreva. Então, você pode aceitar ou você pode negar também essa sugestão, certo? Aqui também tem outras opções, como, por exemplo, que é uma sugestão incorreta, que às vezes pode acontecer sim, ou ser um conteúdo ofensivo. Então, aí você também já vai estar ajudando a melhorar a experiência do Grammarly, reportando esses erros. Então, ok, eu quero aceitar isso aqui. Corrigiu. Mais um erro. Então, aqui não era para ser effect, era para ser affect, de afetar, e não de efeito, né? Então, corrigir. Aqui, ele vai dar sugestões para melhorar a clareza do seu texto. Então, ao invés de escrever dessa forma, você pode escrever assim. E aí, vai muito do nosso julgamento também, se essa sugestão faz sentido ou se você acha que do outro jeito a escrita está melhor. Isso é importante porque nem sempre as sugestões você vai concordar. E tá tudo certo, desde que assim não seja um erro de escrita mesmo, que vá dificultar realmente o entendimento. Mas às vezes ordens das palavras impactam, mas em alguns momentos também talvez não faça tanta diferença. Então a gente também tem que ter um pouco da análise crítica, né? Não aceitar todas as sugestões do Grammarly só porque ele está sugerindo e é isso, sabe? Também a gente precisa exercitar e saber se aquilo ali que ele está sugerindo faz sentido, porque realmente, às vezes, é melhor do jeito que a gente escreveu anteriormente. Então, e aí é do mesmo jeito, você pode aceitar ou negar. E é isso, você vai aceitando. Vamos dizer que eu quero aceitar tudo aqui. Deixa eu aceitar essas aqui também. Ok. E aí, depois que você aceita todas as sugestões gratuitas, ele vai lhe sugerir, como qualquer outro site, outro produto que tem uma versão premium, vai sugerir para você explorar a versão premium. Então, ele diz que tem mais 12 correções disponíveis para fazer. Então, coisas relacionadas a coloquialismo, dependendo, por exemplo, se você quer um texto mais formal, não é legal ter frases ou palavras que não são utilizadas no meio formal ou no meio acadêmico, por exemplo. Então, sugestões de palavras para você mudar. Acho que aqui seria, por exemplo, concordância, né, da sua frase. Enfim, ele vai tentar fazer com que o seu texto ele fique o mais próximo de um texto escrito por uma pessoa nativa do inglês. Isso é muito bom. Aqui do lado tem o score total do seu texto, então ele vai até 100. Você consegue ver mais ou menos qual que está o seu score. Então aqui vai ter, por exemplo, quantos caracteres tem, quantas palavras, o tempo de leitura falada, né?
Enfim, vão ter várias coisas. Vai, por exemplo, ele vai jogar o seu vocabulário, se tem palavras mais rebuscadas, se tem palavras mais únicas. Enfim, gente, muita coisa que você pode explorar que também traz informações interessantes. Aqui, nos objetivos, você pode fazer os ajustes que você quer para aquele texto. Então, para cada texto, você pode modificar esses objetivos. Por exemplo, a sua audiência. Você vai estar falando para o público geral, para um público que tem um conhecimento sobre aquele tema, ou para um público que é expert, sabe? Assim, tudo daquele tema. Então, dar essa informação modifica totalmente a estrutura do texto. Mesmo que a gente não esteja usando o Grammarly, a forma que a gente escreve, quando a gente está escrevendo para um público geral e para um público que já sabe, já tem conhecimento, já está bem mais aprofundado, é totalmente diferente. Então, dar essas informações também é super importante para adequar a sua escrita. Formalidade informal, neutro, formal. Aqui é uma configuração do prêmio. Então, você pode customizar, por exemplo, é um texto para o meio acadêmico, é um texto para o meio empresarial, é geral, é um e-mail, é um texto mais casual, é um texto mais criativo. Então, é mais opções do que você tem para melhorar ainda mais as sugestões. E também com a intenção desse texto, né? O que você quer passar com esse texto? Você quer informar? Quer que seja um texto mais informativo, mais descritivo? Você quer convencer alguém de alguma coisa? Quer contar uma história? Então, tudo isso também influencia na estrutura do seu texto, nas sugestões, né? Então, vamos botar aqui os nossos objetivos. Aqui onde está escrito Premium, a gente vai ter todas as sugestões, né? E também a pontuação em cada uma das coisas, dos itens que ele avalia. Então, aqui, as correções são melhoras na escrita, na gramática e na pontuação. A clareza, ela vai te ajudar a ter uma escrita mais fácil de entender. Isso é super importante, é super interessante que a gente utilize. O engagement, que eu acho que talvez traduziria como engajamento, vai ajudar a deixar a sua escrita mais interessante e mais efetiva para o seu objetivo, né? Que a gente também configurou lá o objetivo. E o delivery, que seria a entrega, que ajuda a fazer com que o seu texto ele entregue a impressão que você realmente quer para o leitor. Então, se você quer entregar um texto mais formal, um texto mais acadêmico, enfim, se aquilo está de acordo com o que você tem como objetivo, que a gente selecionou aqui. Essas são as principais configurações que a gente tem dentro do Grammarly gratuito. Então, a gente não consegue ter sugestões com relação ao engagement e delivery, porque esses são configurações apenas para quem é usuário da versão premium. Porém, a gente tem correções com relação à questão do pontuação, de erros de escrita e também da clareza, que isso aqui, gente, já ajuda demais, 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 demais. Mesmo que você não pense em comprar o Premium, que talvez realmente não seja o caso de todo mundo, isso aqui já torna, assim, essencial a gente saber da existência do Grammarly e utilizar o Grammarly, certo? Porque às vezes a gente usa o tradutor, por exemplo, o tradutor do Google, traduz lá o texto, depois joga aqui no Grammarly para ver se tem alguma coisa que pode melhorar, e normalmente sempre tem alguma coisinha que pode melhorar. Então, por exemplo, você não tem a fluência em inglês, tem muita dificuldade de escrever em inglês, usa o Google Tradutor, não tem nenhum problema, o Google Tradutor ele já melhorou muito. Assim, a experiência de utilizar o Google Tradutor hoje e daqui comparado a 3, 4, 5 anos é outra coisa. Então, pode utilizar o Google Tradutor tranquilamente e depois joga o texto aqui no Grammarly para dar uma última checada. Agora a gente vai explorar as versões do Premium e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona a versão Premium também. Antes de a gente continuar a explorar a versão Premium, eu baixei
a extensão. E aí, para você acessar a sua extensão, caso ela não esteja aparecendo, você aperta tipo nesse quebra-cabeça, né? Aqui você pode fixar ela na barra de tarefas. E aqui você pode acessar de forma direta o Grammarly. Então, você pode apertar em My Grammarly e ele vai abrir o seu, por exemplo, né, o seu perfil. Ou você aqui direto, você pode criar um novo documento. Agora, vamos abrir um Google Docs, como se a gente estivesse editando em inglês, e ver as sugestões que ele vai dar. Então, estamos aqui. A gente vai ativar, né, caso não esteja ativado, para utilizar no Google Docs. Aqui você pode fazer a configuração, caso você queira que ele apresente sinônimos, se você clicar 2 vezes em cima de uma palavra. Então, acho legal, vou ativar. Corrigir erros, né? Fazer previsões de escrita. Então, por exemplo, se está escrevendo alguma coisa, ele já vai lá e completa, prevendo mais ou menos o que você quer dizer. E mostrar emojis para detectar tons. Então, às vezes vai aparecer um emojizinho ali que vai detectar o tom daquela sua escrita. Se é uma escrita mais criativa, se é uma escrita descritiva, se está confuso, enfim. Ele vai mostrando os bonequinhos. E aí temos o nosso texto. Ele vai fazer a leitura dele aqui. Cadê ele? Deixa eu atualizar. Então, gente, tive aqui um erro assim de gravação. Não está aparecendo aqui as sugestões do Grammarly. Já apaguei, já botei de novo, já atualizei a página várias vezes. E às vezes comigo dá esse erro mesmo. Não aparece as sugestões do Grammarly. Mas acontece, né? A tecnologia é assim, infelizmente. Existem esses pequenos errinhos, mas normalmente ela aparece sim. E aí vai aparecer da mesma forma que está aqui. Sublinhado. Então, para cada tipo de sugestão tem uma cor, né? Então, se for algum erro de escrita, é vermelho. Se for, deixa eu ver aqui, algo de clareza, é azul. E aí ele vai aparecer aqui do lado também, vai abrir uma janelinha com todos os erros, com todas as sugestões que ele tem. Então, não consegui fazer funcionar, mas ele funciona assim. Talvez ele seja um pouco de lua, não sei se é só comigo. Mas funciona assim e vale a pena instalar o Grammarly no seu navegador. Bom, gente, aí aqui é a versão do Grammarly para o seu computador, né? Também tem a versão dele para o Mac. Essa é a versão para o Windows. Então, aqui você consegue abrir um novo documento e também ajustar algumas configurações, como, por exemplo, você escreve normalmente utilizando inglês americano, britânico, enfim. Tem outras opções aqui. Você consegue, por exemplo, colocar se você quer que ele detecte o tom da sua escrita. Alguns estilos de escrita a gente consegue configurar usando a versão do site. Se você quer que ele comece a funcionar assim que você liga o seu computador, eu coloco que não, porque fica muito programa, né? Quando você liga o computador e às vezes fica muita coisa para você lidar. E também se você quer que apareça a bolinha lá do Grammarly, que eu vou mostrar para vocês como que fica no seu texto. Então, é isso aqui. Você também tem uma lista de bloqueio, que se você não quiser que ele apareça no WhatsApp, o WhatsApp eu só uso para escrever em português. Não tem sentido aquele íconezinho do Grammarly ficar aparecendo, porque qualquer lugar que você vai escrever, ele vai aparecer. Então, eu mesmo já me irritei com o ícone do Grammarly aparecendo em lugares que eu não queria. Às vezes ele ficava em cima do que eu estava escrevendo. Então, você pode colocar o programa que você não quer que ele apareça aqui, né? Que você não vai utilizar e depois você pode também mudar essa configuração sem nenhum problema. Bom, aqui são aquelas configurações que eu comentei, que você pode configurar direto no site. Então, aqui tem algumas configurações, como, por exemplo, qual é a sua língua
mãe, sua língua primária, né? Que aqui tem, tipo assim, né? Uma tradução direta. Aí você vai selecionar. Você escreve de que forma? Que é a mesma que tem lá também. Você está escrevendo em inglês americano, britânico. Aqui também tem sugestões, né, de configurações com relação a dicionário. Se você quer adicionar palavras especificamente, tipo, eu tenho certeza que é escrito desse jeito, às vezes é uma coisa muito específica da sua área, ou enfim, qualquer coisa que você quer que ele não detecte mais como erro, você coloca aqui também. Bom, gente, aqui é o Grammarly no Word. Então, conforme a gente vai escrevendo e mexendo no texto, vai aparecer essa coisinha aí do Grammarly. Como eu uso o Grammarly Premium, ele vai aparecer sugestões a mais do que no Grammarly versão gratuita. Mas o modo dele de funcionar é o mesmo. Então, vai aparecer aqui as sugestões dele. Ele disse que tem 7. Então, a gente vai ver aqui. Ou a gente também pode clicar em cima da sugestão. Então, aqui também dá certo modificar. Ou você também pode ir olhando por aqui. Então, vamos... esse é a questão do emoji. Tipo, se eu quero dar uma ideia mais, tipo... Quero que fique uma coisa mais... Um tom de incerteza naquela frase, ou se eu quero passar confiança com aquela frase. Então, e aí, dependendo do seu objetivo, ele vai ajustar. Mas essa é uma configuração para o Grammarly Premium que eu vou explorar um pouco melhor. Então, aqui ele vai dar... Aqui você também pode navegar pelos tipos de correção. Então, correção com relação ao engagement, com relação ao delivery, você também pode explorar. Caso você não queira utilizar, você pode desativar as sugestões para o Word ou desativar por 1 hora. Às vezes você está escrevendo sobre outra coisa, um texto em português, e ele fica lá aparecendo. Já me irritei muitas vezes com isso, porque ele fica ali insistindo, sabe? Então, você pode desativar. E acho que o principal é isso, aqui no Word, da versão gratuita. E agora vamos explorar a versão paga. Então, o Grammarly ele vai oferecer diferentes planos. O mais popular é o plano individual anual, que você paga... É um pagamento de uma vez, então isso é muito importante você prestar atenção. Você vai, apesar dele dividir aqui $12 por mês, você vai pagar o ano todo de uma vez. Então, esteja atento. E ele vai dizer que o desconto é de 60%. Eu fiz aqui a conversão, isso daria mais ou menos R$ 58 por mês. Então, você pagando tudo de uma vez, ia sair no seu cartão R$ 695. Então, dependendo aí da sua necessidade e também da sua possibilidade, se você tem condições de arcar com esse custo a mais, esteja atento que vai vir tudo de uma vez. Nós temos para cada 3 meses, né, que é o plano. E você pode cancelar a qualquer momento também. Ele custa $60, que seria no todo, né, que seria R$ 290. Mas também, se a gente for avaliar por mês, ele daria mais ou menos R$ 96 por mês. E o plano por mês, né, que você tem direito, você vai pagar por mês, então você pode pagar só um mês, dependendo aí do que você está precisando, ele vai custar R$ 145. Não é barato, custa um pouco mesmo, porém, vai depender muito da sua necessidade. Mas eu queria tanto utilizar outras, tipo, melhorar mais ainda o meu texto. Uma sugestão, uma ideia é usar o ChatGPT, gente. Quem ainda não viu, tem vídeo aqui no meu canal sobre o ChatGPT, ou ChatGPT, enfim. Você consegue também fazer correções de gramática, de tudo assim no ChatGPT. Então, desde que você faça um prompt bom, descreva claramente o que você quer que ele faça, ele vai fazer. Então, aí, eu não tenho condições de pagar o Grammarly, mas eu queria muito uma correção mais rebuscada. Gente,
ChatGPT. Não estou desmerecendo o Grammarly. Eu, inclusive, amo e uso demais. Mas eu tenho consciência que também não é uma ferramenta que tem um preço acessível. E aí ele também tem os planos para conjuntos, né? Para mais de uma pessoa. Aqui tem que é para no mínimo 3 pessoas. Então, ele ficaria mais ou menos para cada pessoa $15, que seria mais ou menos R$ 72. Vamos agora explorar, né, a diferença entre esses dois planos, né? Tanto o individual como o plano business. Então, gente, aqui de forma bem rápida também, tem aquela tabelinha clássica que sempre tem nos sites para comparar os tipos de plano, né? Então, no plano livre, vão ter sugestões básicas de escrita e detecção de tom. No premium, é tudo do free, que são poucas coisas, mas, né? Além de reescrita de frases completas, ideias de vocabulário, sugestão de tom e várias outras coisas. E para os negócios é a mesma coisa do Premium, só que ele vai ter uns recursos a mais para quem trabalha realmente em equipe, como cobrança centralizada e guias de estilo. Não utilizo o Business, não sei nada sobre essas ferramentas. O Premium ele me atende super bem. Eu vou mostrar também algumas ferramentas a mais que a gente tem dentro do Premium, mas lembrando que, dependendo do seu uso, dependendo do seu objetivo, o plano gratuito ele serve demais. Bom, gente, aqui estou no Grammarly Premium. Já vou começar com uma coisa super legal, que é o Grammarly Go, que é a inteligência artificial dentro do Grammarly. Então, você pode pedir para que ele faça várias coisas para você dentro do Grammarly. Então, aqui você pode já fazer algumas configurações, como, por exemplo, formalidade do seu texto, o tom do seu texto, o tipo de... Tipo não, né? Mas o inglês que você normalmente escreve, né? Que você quer que saia no seu texto. Então, é americano, britânico, enfim, porque muda um pouco, né? A escrita. Então, vamos ver aqui uma sugestão. Crie ideias para um post de um blog. Eu não gostei de nenhum desses. Mas vamos botar esse primeiro aqui. Vamos ver aí o que ele vai falar. Ok. Ele deu aqui as sugestões das ideias do que você pode abordar nesse post. Então, como a jardinagem orgânica pode melhorar a sua saúde mental, por exemplo. E aí você pode pedir mais coisas, né? Então, faça isso mais, que soe mais persuasivo. Faça isso ser mais assertivo. Faça isso soar mais confiante. Então, você tem várias coisas que você pode fazer aqui usando o beta, que é a inteligência artificial aqui dentro. Certo? Então, eu vou inserir aqui um texto. Vou procurar aqui um texto para inserir, para a gente ver as sugestões que ele vai dar. Então, aqui eu inseri um texto que eu peguei de um site. E aí, a gente vai ver as sugestões que ele vai dar. Então, ele já deu um score de 92 para esse texto. E aí, a gente pode avaliar aqui algumas coisinhas. Mas não é um score ruim. 92 é um score muito bom. Então, eu já botei os meus objetivos. Eu quero que seja um texto geral, que tenha o intuito de informar e que seja para os leitores, seja uma audiência assim, que não necessariamente precisa ter algum conhecimento sobre aquilo e formalidade não precisa também ser super formal nem informal. Então, uma linguagem neutra. Ok, então ele já vai começar a sugerir coisas, como, por exemplo, mudar essa forma de escrever. Então, vou aceitar aqui. Aqui ele está sugerindo formas de melhorar a escrita, então eu vou aceitar aqui todas as sugestões só para a gente ver como é que vai ficar. O que ele mais vai sugerir. Ok.
Vamos ver aí o score. Pelo visto, o score está 100. 100 de 100. Então, show. Mais outras coisas que você pode explorar aqui é a questão do plágio. Checar se o texto que você escreveu, ele pode conter plágio. Então, como eu peguei esse texto de um site, eu espero que ele detecte o plágio para a gente saber se ele realmente é um bom detector de plágio. Vamos esperar aí. Então, ele detectou alguns sites que eu posso ter plagiado. Deixa eu ver esse. Não foi esse site aqui. E nem foi esse site aqui. Então, parece que essa ferramenta ainda precisa evoluir um pouco. Mas ele detectou 86% de plágio. Não foram dos sites que eu realmente peguei. Na verdade, eu peguei de um único site. Mas ele detectou 86% de plágio. Não diria que é uma ferramenta, né, essa de plágio segura, mas é uma opção de você ter assim uma ideia mínima se, né, aquele texto que você escreveu pode estar muito parecido com algum de outro site. Na verdade, o site que eu peguei foi esse aqui. E ele não detectou. Ok? E ainda você pode pedir ajuda para um expert, uma pessoa humana mesmo, para que ela revise o seu texto. Então, aqui você também, dependendo do que você, da rapidez que você quer, você vai pagar, né, uma taxa a mais. Mas se você estiver assinando o plano gratuito, em 24 horas você consegue ter acesso a essa pessoa que vai corrigir. Então, você tem uma revisão livre por mês. E aqui são apenas as correções. Também vai pagar uma taxa pequena, né? Caso seja super sim, se realmente quiser. Eu nunca pedi e acho que vai ser difícil eu talvez precisar. Mas a parte mais interessante para mim do Grammarly Premium é justamente todas aquelas sugestões que ele dá de correção, de mudar isso, mudar a frase, reescreve, sabe? Tudo isso para mim vale muito a pena. Mas como eu disse, precisa avaliar individualmente se para você vale a pena assinar, se não vale, com que frequência você vai utilizar e também avaliar as condições financeiras, né? Se arcar com esse custo faz sentido, se você tem condições de arcar com isso agora ou não, e explorar outras ferramentas caso a resposta seja não, né? Então, como eu já comentei, o ChatGPT é uma ótima ferramenta para ser utilizada nesse caso, né? De você não conseguir utilizar uma ferramenta como o Grammarly, pagar uma ferramenta premium como o Grammarly. E é isso, gente. Chegamos no fim do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido, tenha tirado suas dúvidas, suas curiosidades de como era o Grammarly Premium. E deixe o like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, enfim, interage aí comigo. E até a próxima. E é isso. Tchauzinho.